ensinar a vocês uma técnica bem fácil. Gostou do vídeo? Aperte o gostei. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente pretende mostrar para vocês essa técnica muito fácil, muito gostosa de fazer, totalmente vintage, que permite muitas variações. O projeto de hoje será uma caixa de chá, que eu vou dar umas duas opções para vocês fazerem, mas com a mesma técnica é possível fazer todas essas peças. Essa aqui é só um exemplo e no final do vídeo eu vou explicar uma por uma como eu fiz. Nós vamos começar dando fundo, preparando a peça. Já adiantei aqui, vou fazer um vídeo separado só de como dar fundo, mas não tem segredo. Você pode utilizar uma tinta palha, mineral, um begezinho, intercalando lixa fina. Essa lixa é a gramatura 500, pode ser a 500 ou a 400. A peça já está pronta e eu vou dar uma dica para vocês como fazer o recorte, como pintar, dar fundo no recorte. Esses recortes a laser são maravilhosos e eles já vêm com esse queimadinho aqui no canto. E eu adoro porque ele dá um ar super envelhecido. Então, eu utilizo esses rolinhos que eles vêm numa embalagem com refil. Ele é ótimo. E qual é o segredo? Ó, coloquei a tinta aqui, eu não diluí, mas a tinta pode estar mais diluída, não tem problema. É a tinta PVA no tom mineral. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a tinta na bandejinha de isopor antes de vir para a peça. Então, quando eu venho aqui para o recorte, eu venho com a mão bem levezinha, pintando. E o que vai acontecer? Ela não vai vazar aqui no canto. E eu vou preservar esse queimadinho que dá um ar muito legal na peça. Como a gente vai colocar essa xícara em pé, ela vai ficar dos dois lados, eu vou precisar dar duas demãos nos dois lados da xícara. Este modelo, nessa caixa aqui, eu usei o azul Porto da coleção Vintage da True Colors. Para dar uma variada, vou usar esse verde Riviera, tô apaixonada por ele. Vou usar o PVA, mas pode ser acrílica também, olha, essa aqui é acrílica. E para fazer as sombras, vou usar o grão de mostarda e o castanho, todos da True Colors. Pronto, troquei o refil da espuminha do rolinho, vou pintar de verde Riviera esta parte de baixo. Posso dar uma demão, lixo, passo outra demão. E aqui, nessa lateralzinha, e nesta bordinha aqui. Agora eu vou dar uma dica para pintar esse cantinho aqui. Hidrata um pincel chato. Trabalha ele na tinta, com a tinta um pouquinho mais hidratada. E vem com ele de ladinho, assim, olha. Formando um risquinho com a mão leve. Olha, ele corre porque a tinta tá mais hidratada. Então fica muito mais fácil de pintar. E aí dá até pra continuar aqui com o rolinho. Ó, com essa quina do rolinho a gente continua aqui. Como a gente vai trabalhar com a lixa depois, que eu quero um efeito desgastado, basta uma demão. Olha. Tá? Então, por isso a necessidade de hidratar o pincel, para ele correr bem. E facilita muito a nossa vida, né? É uma dica bem legal, ó. Nós também vamos pintar aqui. E depois eu vou dar uma dica para pintar dentro. Eu brinco que essa parte aqui é mais chata do que fazer a caixa inteira. Se a gente borra, dá um desespero. Ó, borrei aqui, tá vendo? Então, o que eu faço? Eu pego um paninho, ponho um pouquinho ele na água e venho aqui, olha, limpando aonde manchou e eu já vou automaticamente fazendo uma sombra. Tá? Como nós vamos carimbar aqui por cima, não tem problema, não precisa ficar totalmente certinho. Não, a gente vai fazendo assim, ó, em movimentos circulares, e a gente aproveita esse defeito e faz um efeito. Eu brinco
que artesanato, carimbar, artesanato, serve até como terapia para pessoas perfeccionistas. Normalmente o perfeccionista, ele para aqui. Ele já fala errei, começa a chorar e para aqui. Não parem, gente. Se você é perfeccionista, aproveita o artesanato para entender que a vida não é perfeita, né? A vida não é perfeita e a peça artesanal, ela também tem suas imperfeições. Então a gente aproveita esses errinhos para fazer um efeitozinho. Né? Olha, acabei tirando um pouco da tinta aqui na hora que eu pus o paninho. Dou uma acertada e vou secar. Aí, na sua casa, você já pode aproveitar esse momento para pintar por dentro. Por dentro eu utilizei o mesmo tom do verde Riviera. Tem um segredinho para pintar por dentro, que tem esse rolinho aqui, que tem no nosso site. Ele é um rolinho de acabamento, tá? Ele também sai, ele tem refil. E ele pinta os cantos. Ele é muito legal, adoro ele para pintar canto, tá? É o rolinho acabamento. Tem no nosso site loucasporcaixas.com.br. Mas eu não vou fazer para não ficar muito grande o vídeo. Então agora, passamos só uma demão. Só uma demão. E nós vamos pegar, essa é a lixa Rhinosoft, pode ser a gramatura 400 ou 500, ela é uma lixa bem fininha. E nós vamos lixar. Aqui embaixo eu não tinha dado fundo, então o verde, olha, uma demão foi o suficiente. Essa tinta tem uma alta cobertura. Onde a gente passou o fundo, a gente vai lixar bem de levinho. E ele vai dar essa desgastada. Olha, essa lixa é sensacional. É uma lixa portuguesa, ela fica parecendo uma fórmica de lisa. Porque a gente tá lixando a tinta, não a madeira. Então a madeira não arrepia. Eu costumo não lixar o MDF, eu só tiro o grosso mesmo. Eu lixo só a tinta. Então a gente vai dar essa desgastada toda onde a gente pintou. Vai aparecer. Nós vamos carimbar em múltiplas cores. Eu chamo carimbar em degradê, mas é carimbar em múltiplas, com mais de uma cor. No projeto original, utilizei esse carimbo que imita azulejo português, que é o referência 1159. Mas fica super bonito carimbar também com esse escrito chá, um fundo efeito craquelê. Aí você pode criar com o que você tem na sua casa e fazer... A ideia aqui é compor um fundo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz esse fundo com mais de uma cor. Então eu vou pegar um pincel macio, vou pegar o verde Riviera e vou espalhar ele aleatoriamente aqui na bandeja. Depois eu vou pegar um outro pincel e vou pegar o grão de mostarda e vou pintar um outro pedacinho da bandeja. Do outro lado do pincel, eu pego o castanho e pinto aqui. Hoje o dia tá bem quente, eu achei que não pintou direito. Eu vou dar mais uma demão aqui na bandejinha do verde. Tem que tomar cuidado, né? Pra não ficar esses grumos de tinta. Então, como é que você faz? Não tenha medo de ousar. Use sempre um papel para ver como é que vai ficar. Então, por exemplo, esse carimbo aqui, referência 1159. Eu pego ele aleatoriamente, bato ele na tinta, dou uma olhada como ficou, venho pro papel e vejo como ele vai ficar na peça, tá? Bato aqui aleatoriamente em outro lugar e aqui eu vou trabalhando a emenda. Os carimbos de emendar, nós fazemos ele rente à madeira, para ficar mais fácil de fazer a emenda. Então eu já sei que ele vai dar este efeito na peça. Por exemplo, este outro carimbo aqui de chá, vamos fazer a mesma coisa com ele. Mesma coisa, lembrando que a cada carimbada eu tenho que pegar a tinta de novo. Então, peguei aqui esse carimbo escrito chá, chá, chá. Venho primeiro aqui no papel. Olha que lindo ele vai ficar, né? Bem bacana, né? E assim por diante, podemos trabalhar com diversas estampas, tá? Então, vou trabalhar com esse carimbo aqui para ficar diferente do projeto original.
Com o tempo, a tinta vai mesclando mesmo. E isso é o bacana do trabalho. Então, a gente vem pra peça. Lembrando que no meio a gente precisa trabalhar com um pouco mais de pressão. Se você tiver dúvida de como carimbar, nós temos um vídeo que eu ensino como carimbar. Falo da diferença de carimbar com carimbeira e com tinta. Por exemplo, se eu estivesse utilizando uma carimbeira, a tinta não ia expandir tanto, o carimbo ia ficar mais definido. Quando utilizamos tinta, a tinta expande um pouco, é normal ele dar uma borradinha, mas é isso que é bonito do trabalho artesanal. Então sempre há uma diferença de carimbar com carimbeira e carimbar com tinta. Olha, eu vou fazer toda a estamparia aqui, formando um degradê. Terminamos de usar, colocamos o carimbo com um pouquinho de água no carimbo e já limpamos e passamos talco para ele não grudar. Tá? Então, vou fazer isso na lateral toda. Carimbei toda a caixa. Agora, nós vamos trabalhar sombra e luz, tá? Vamos utilizar um pincel de cerdas duras. A gente pode fazer isso tanto com o pincel como com a espuminha, tá? A gente pega um pedacinho de espuma de tapeçaria. Quem me acompanha sabe que eu não abro mão dessa bonequinha, né? Olha, a gente deixa uma ponta redonda, é importante ela ficar redonda para a gente conseguir o efeito esfumado. Ou podemos fazer isso com o pincel. Vou ensinar de duas maneiras. Qual que é o segredo para a gente conseguir fazer esse efeitozinho manchadinho assim, olha? O segredo é a gente trabalhar com pouca tinta. Então, eu vou trabalhar primeiro com o tom verde. Na caixa azul, foi o azul. Então, eu vou carregar a tinta com a espuminha e vou descarregar girando. Descarregar girando. Eu vou trabalhar com pouca tinta, como eu falo sempre. Vem no papel, ó, se eu apertar, ela vai ficar assim. Se eu vier com a mão leve, ela vai ficando assim. Se eu trabalhar com a mão mais leve ainda, ela vai ficando um esfumado. Então, como a tinta, eu acabei de carregar ela tem mais tinta. Então, eu costumo começar pelas lateraisinhas, assim, olha. Eu dou uma esfregadinha aqui e aproveito para descarregar a tinta. Se você quiser, você pode até pintar essa lateral assim, sem utilizar o pincel. Também dá. Olha. Então, eu já descarreguei bastante tinta. Então, eu venho aqui e venho de fora para dentro, fazendo assim, olha. De fora para dentro. Formando um riscadinho. Nas laterais, eu quero um efeito mais riscado do que dentro. Dentro eu passo bem levinho, só para dar uma cor, porque eu não quero tirar esse efeito do marfim embaixo, do mineral. Venho nas lateraisinhas, aqui nas quinas, reforço um pouquinho mais. E aqui eu venho em movimentos circulares, formando uma sombra. Olha, isso eu fiz só com a bonequinha de espuma, tá? A mesma coisa nos recortes, só que os recortes, ele acaba estragando muito a bonequinha. Então, eu vou fazer com o pincel para mostrar para vocês. Mas também dá para fazer com a buchinha. Eu vou fazer isso aqui também, nas laterais. Da caixa toda. Então, fiz isso com essa cor. Tá? E agora a gente vai pegar uma outra buchinha e vai fazer isso com o outro tom de marrom. Agora, vamos
Fizemos já com o verde. E nós vamos fazer a mesma coisa com o castanho. Olha, só que o castanho, eu venho um pouquinho menos que o verde. Eu trabalho uma segunda sombra, dando uma envelhecida. E posso, do mesmo jeito, ó. Descarrego o excesso da lateral. E aí, o que sobrou, eu venho fazendo a fumacinha. E é isso que vai dar o ar vintage na peça. Faz toda a diferença. Eu adoro esse tom, tá? Se você não tiver esse tom, use um marrom que você tem aí. Você pode usar um verde que você tem aí também, mudando as cores. Ela fica bem legal também, fazendo toda essa linha da vintage da True Colors, com todas as cores fica bom esse efeito aqui. Ó, eu posso também vir e dar uma trabalhada aqui com a tinta. Aí vai depender do trabalho que eu vou fazer, né? Tá vendo, ó? Por exemplo, aqui no azul como ficou, aqui no verde, e a ideia é essa. E vamos fazer isso agora também, que é essa segunda sombra, nessa parte aqui também debaixo da peça. Agora vamos pintar os recortes. Vou usar o mesmo que eu usei na outra, mas também a gente tem diversos tipos de recorte que ficam bem bacanas aqui, ó. Pode ser em chipboard também. Chipboard é esse papelão duro. Você vai passar uma demão de tinta branca nele. Pode ser MDF. O processo é o mesmo, tá? Então, passei aqui 2 demãos do mineral. A xícara eu passei dos 2 lados porque nós vamos deixar ela em pé. Se eu tivesse fazendo com a buchinha, eu vou vir de fora pra dentro, olha. Vou vir de fora pra dentro. Eu gosto muito de fazer um degradê de cor. Começando mais forte pela beirada, vim diminuindo e deixando o branco aqui. Só que o que acontece quando a gente faz com a buchinha? Eu adoro, só que ele estraga toda essa buchinha, o MDF. Então, eu vou ensinar vocês a fazer com pincel. Pega um pincel desses que a gente, de cerdas duras, desses redondinhos. Pode ser um pincel de luz seca, pode ser até um pincel... normal, desses aí que os filhos levam na escola. Então, eu vou carregar primeiro do verde, eu vou descarregar bem ele, para tirar o excesso, tá? De fora para dentro, eu venho em movimentos circulares. Ah, esqueci de dar uma dica, tá? O ideal é hidratar o pincel um pouquinho, hidratar ele, tirar bem o excesso da água, para depois fazer isso, porque daí ele não risca. Né? Aí vamos usar a mesma coisa aqui na xícara. Aqui na xícara, eu vou procurar fazer, olha, uma sombrinha aqui embaixo, uma sombrinha maior aqui, uma sombrinha aqui. Só que nós vamos fazer isso e vou procurar também fazer um pouco mais de um lado. Só que nós vamos fazer isso dos 2 lados, porque a xícara vai ficar em pé. Tá? Então, não tem muito segredo. O segredo é trabalhar com pouca tinta. Em movimentos circulares. E com o pincel de cerda dura. Com o pincel é melhor para fazer esses detalhes do que com a buchinha. Quando é só na lateral, a buchinha é melhor. Aqui na palavra chá, eu vou trabalhar aleatoriamente em alguns lugares. Vamos supor que eu tô fazendo um negócio de bebê. Eu posso fazer um degradê, assim, listrado. Eu posso trabalhar, assim, aleatório. Aqui já a colher, eu vou trabalhar de um lado só. Ó, já ficou bem forte, tá vendo? Vou vir até no paninho pra tirar, que já ficou muito forte. Se acontecer de ficar muito forte e você não gostar, lembra do nosso paninho? Vem aqui com o paninho,
umedece. Põe um pouquinho de água nele, vem aqui, ó, devagarzinho. E você consegue fazer até o degradê até com a água do paninho, ó. Então, o defeito vira efeito. Tá vendo, ó? Então, nós vamos fazer essa primeira demão com a tinta verde. Depois eu vou vir com a tinta, pegar outro pincel, vou vir com a tinta castanho. Aqui. A caixa tá pronta, só tem mais um segredinho aqui, que a gente vai fazer o seguinte, ó, agora. A gente vai colar aqui a xícara. Esta parte aqui da xícara, eu gosto de pintar, de vir aqui com o pincel e pintar, que ela vai ficar aparecendo, né? Então, eu pintei só essa parte aqui. O resto eu deixei aparecendo um marrom. E aí, nós vamos fazer o seguinte, na hora de colar, pode ser cola branca, pode ser essa cola de silicone da True Colors, ou uma cola que você tem aí, pode ser uma cola universal. Pegue uma cola, então, pode ser cola de madeira, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colar as peças aqui, e depois eu vou utilizar o verniz spray. Então, vou colar aqui a peça usando a cola de silicone. E aqui eu vou preencher de cola. Pode também ser a cola branca, não tem problema, que depois ela fica transparente, tá? Olha, eu vou preencher aqui de cola esse buraquinho que vem nesse recorte. Deixa eu ver a referência dele. É referência 14CZ. Você encontra no nosso site loucasporcaixas.com.br. E eu venho aqui com a xícara, coloco ela aqui e deixo ela secando. Ela demora um pouquinho para secar, porque é muita cola para secar. Ó, colamos aqui as peças. Antes de passar o verniz, eu vou utilizar um pincel chanfrado, esse aqui é o 5/8. Eu vou hidratar ele, vou tirar o excesso na água. Se você não tiver facilidade em fazer sombra, tudo bem, pode pular esse passo que a caixa já agrada assim. Mas eu gosto de fazer uma sombra, olha, eu vou trabalhar, eu vou pegar ele, olha, na pontinha, ele tá hidratado, eu vou trabalhar a tinta aqui na bandejinha de isopor, pode ser num azulejo. E a gente vai vir aqui e vai fazer uma sombra pra dar um pouco de profundidade. Ó, achei que ficou muito escura, então eu só hidratei ele, ó, e vim aqui. E a gente vai fazer isso em todos os apliques. Isso dá profundidade no aplique, tá bom? Não vou fazer tudo aqui agora, mas já deu pra vocês terem uma ideia de como eu quero que fique. Ó, então a gente vai fazer uma sombra, né? Pra conseguir um efeito mais ou menos assim. Então, olha, aqui está a minha caixa em azul, o azul porto, aqui já tá com vidro, dentro eu pintei da mesma cor, aqui a gente pode fazer um agradinho, colocar a gente adora mandar uma mensagem, colocar, tem carimbos assim, olha, de xícara, você pode colocar também no fundo da caixa o seu carimbo personalizado, que lá no site nosso você encontra várias opções para personalizar o seu trabalho, né? E nesta daqui eu utilizei o verniz fosco, spray, tá? Depois de pronta. Antes de montar, que aqui a gente desmontou, né? Passei o verniz, depois só colocamos aqui, montamos e colocamos o vidro. Então, esta é a proposta da caixa de chá, né? Que também poderíamos fazer em outras versões, né? Olha, não secou ainda, tá? Não façam isso, tem que secar bem. O ideal é de um dia para o outro, tá bom? Não façam o que eu fiz agora. Nesta peça, eu utilizei basicamente a mesma técnica da porta de chá, da caixa de chá. Só que eu utilizei
tipo uma tampa de caixote, que é uma placa de pinos, né? Dei uma demão de tinta mineral, lixei para aparecer o veio da madeira. Depois peguei este carimbo e vim primeiro com a tinta verde Riviera e depois com a tinta castanho por cima, formando essas folhagens. Os recortes foram pintados da mesma maneira, só que sem o fundo. Então, olha, vim aqui, só que com menos tinta, tá? Ó, vim aqui pintando algumas partes assim e algumas partes no marrom. Se você também quiser utilizar, que eu tenho usado bastante, só o recorte na madeira, eu gosto de fazer de dar uma queimadinha nele com a tinta marrom, tá bom? Então, ó, bem facinho de fazer essa peça. Esse gancho aqui é tudo de bom, também a gente tem lá na nossa página, no nosso site. Este controle remoto, mesma coisa. Joguei, esse eu fiz com o tom azul, tá? Azul com o castanho. E aqui também no MDF eu joguei também um pouquinho do azul, só aquela patinazinha que eu ensinei. Olha que bacana. Esse recorte de borboleta também tem lá na loja virtual. Este aqui, uma plaquinha para colocar chaves. Bem fácil, carimbo, esse carimbo também fiz em degradê, do jeito que eu fiz o outro, só que eu apaguei algumas partes para ele ficar esse desgastado. Mesma coisa aqui, olha, bem facinha de fazer, colocamos o ganchinho, que tem também na nossa página, e faz toda a diferença. Esta placa aqui, como foi feita? Mesma coisa, a única diferença é que eu trabalhei com um pouquinho mais de tinta, vim com esse pincel aqui, trabalhei com um pouquinho mais de tinta, depois vim tirando na lixa, e depois peguei o castanho e vim com esse carimbo aqui e fui colocando ele aleatoriamente. Aqui nem colei pra mostrar pra vocês, olha, com um cordãozinho aqui, essa gaiola, olha, que legal. Pintei assim aqui de azul, coloquei uns chatonzinhos. Olha, que legal. Esses ganchinhos também fazem toda a diferença no acabamento da peça. E este daqui, essa peça é um sonho. Essa peça tá até cheia porque ela é da minha mãe. Olha, olha que linda. Aqui usei o verde Riviera, também com a buchinha aqui. Aqui coloquei um pouco mais de castanho. Aqui utilizei esse carimbo 5084 e em cima dele a chavinha, que nós temos lá também. Aqui no cantinho, joguei o craquelê só no cantinho. Aqui, este carimbo aqui lindo, escrito Vogue. E aqui um apliquezinho de MDF. Essa caixa, ela já vem flocada, olha, tá até com coisa dentro, ó. Ela já vem flocada, fica bem bacaninha, né? Quem quiser até trabalhar com mais coisas. Então é isso, gente. Essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que aplique essa técnica em muitas outras peças. E mais uma dica que eu queria dar. Olha, por exemplo, pegar uma xícara aqui e a gente fazer 2 tons num carimbo assim de galho, todo em volta da caixa também. Fica bem bacana. Tá bom? E variar as cores e aí usar a criatividade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Grande beijo!